dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo 3. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo 3. Vocês também estão convidados a participar da nossa escola bíblica ali no Belecim, que também é uma das mais influentes escolas bíblicas também do país, onde são 15 dias ininterruptos de estudo, de manhã, de tarde, de noite, tá? Aonde nós temos ali uma média de 5 a 6 mil inscritos, pastores de todo o Brasil. Então é uma bênção também a nossa escola bíblica, que acontece sempre do dia 20 de setembro, mais ou menos, até o dia 5 de outubro. São 15 dias ininterruptos de estudo da palavra de Deus. Então vocês são convidados a passar por lá também e assistir. Alimentação o dia inteiro, café da manhã, almoço, jantar, é grátis, né? Só hospedagem, porque não dá para todo mundo, tem lá, mas geralmente são os pastores lá do interior que já aproveitam e pegam. Mas os irmãos poderá encontrar uma rede hoteleira próxima lá. Hotel em São Paulo não é caro, hotel é um preço bom, porque tem muitos também. Então vocês também são convidados a participar da nossa escola bíblica. Os que já encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo 3, pode dizer amém? Amém. Está escrito: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Levante sua mão direita para os céus, feche os seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo nosso Senhor, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta manhã impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados, sustentados, renovados, despertados e avivados pelo poder do Teu Espírito. Faz maravilhas no meio do Teu povo. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, dê um abraço fraterno no irmão que está do seu lado e diga para ele: valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Se confraternize-se mutuamente. Se você tem comunhão com seu irmão, se confraternize com ele, dizendo: valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Aleluia. Bendito seja Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado: fique ligado, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Carinhosamente bata no ombro do seu irmão e diga para ele: não me atrapalhe ouvir a mensagem esta manhã, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Porque nós sentimos a sua presença conosco esta manhã. Eu te amo. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus,
Nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e no versículo 3. Ao observarmos atentamente a leitura desse texto, nós vamos descobrir que o contexto revela um momento importante na história da igreja primitiva, porque a igreja do Senhor estava experimentando um crescimento extraordinário. E os irmãos sabem muito bem que quanto mais a igreja cresce, também aumenta os desafios, aumenta também os problemas. As igrejas passam a administrar muitos problemas também com o seu crescimento. É importante observar que são santos problemas. São santos problemas porque todos nós queremos mesmo que a igreja cresça, que os desafios também cresçam, porque a obra de Deus também cresce. E os desafios são grandes. Já naquela época a igreja começou a ter grandes desafios. Hoje os desafios são maiores ainda. É importante observar, queridos irmãos, que hoje, principalmente nos grandes centros, nós temos um problema muito sério de estacionamento por causa do crescimento das igrejas, porque Deus começou a abençoar os crentes, e os pastores e os profetas, pastor, começou a profetizar carro próprio para todo mundo, entrega, toma, recebe essa chave aqui, essa chave ali. Deus abençoou o povo comprou tanto carro que hoje é uma dificuldade para se comprar vaga de estacionamento, principalmente nos grandes centros. É um santo problema que tem que administrar. Deus prosperou o seu povo, Deus tem abençoado o seu povo. Então, quanto mais a obra cresce, surgem os desafios. Então, queridos irmãos, a igreja primitiva, ela começou a ter um problema no seu departamento social, na distribuição de cestas básicas de alimento para os mais carentes, para os mais necessitados. E Deus estava abençoando, porque o povo da igreja primitiva tinha um coração muito generoso. As doações não paravam de chegar. O povo tinha mesmo o coração na obra. A própria Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades, depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos, e eles tinham tudo em comum, aquilo que possuíam, e certamente as doações não paravam de chegar para atender os mais carentes, os mais necessitados. Mas aí, queridos irmãos, os apóstolos passaram a ocupar muito o seu tempo só com essas questões administrativas, só com essas questões sociais, materiais, que envolvem também a igreja. Aí o que é que aconteceu, queridos irmãos? Estava tomando o tempo precioso deles para cuidar da alma do povo, para cuidar do lado espiritual do povo. E foi naquele exato momento que eles, orientados pelo Espírito Santo, eles disseram: olha, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Perceba, queridos irmãos, que houve uma necessidade de escolher 7 homens notáveis na igreja primitiva. Essas pessoas que foram escolhidas deveriam ter requisitos para que eles fizessem parte desses escolhidos, e precisavam ser pessoas verdadeiramente acima da média. E justamente, queridos irmãos, como o tema que nós estamos desenvolvendo nessa escola bíblica é como ser um líder acima da média, naquele exato momento o Espírito Santo orientou a eles que as pessoas que deveriam liderar este serviço não poderiam ser pessoas de qualquer maneira. Essas pessoas deveriam ter algumas qualidades importantes que tornassem o seu serviço mais eficiente, mais eficaz. E quais eram então as qualidades que essas pessoas deveriam ter para exercer este cargo importante para o qual eles foram nomeados? Primeiro, essas pessoas deveriam ter boa
boa reputação. É a primeira exigência, boa reputação. Segundo, deveriam ser cheios do Espírito. É a segunda qualidade. Terceiro, deveriam ser cheios de sabedoria. É a terceira qualidade. Então, baseado neste texto sagrado, eu gostaria justamente de pregar sobre 3 qualidades de um líder acima da média. Veja bem, queridos e amados irmãos, note muito bem que essas qualidades foram exigidas de pessoas para servirem como os primeiros diáconos da igreja primitiva. Parece até uma exigência grande, porque quando nós começamos a observar o trabalho que eles iriam exercer, parece um trabalho menos importante. Mas veja, queridos irmãos, que na obra de Deus não existe trabalho menos importante. Tudo que é feito para Deus é valorizado pelo Senhor. Tudo que é feito na sua obra é importante para Deus. Desde aquelas pessoas encarregadas dos serviços aparentemente, queridos irmãos, desprezíveis, desde aquele faxineiro que limpa o banheiro, queridos irmãos, veja que não é fácil limpar banheiro de igreja, pastor. Você imagine quantas pessoas tem aqui usando o banheiro, não é brincadeira. As donas de casa, para poder limpar o banheiro de uma casa que tem apenas 3, 4 pessoas, já não é uma tarefa fácil. Imagine, queridos irmãos, banheiros que são utilizados por centenas e até milhares de pessoas em uma grande igreja, em um grande ajuntamento. Então, queridos irmãos, este serviço que essas pessoas fazem na casa de Deus não é menos importante do que aqueles que são muitas das vezes mais valorizados por nós. Essas pessoas certamente receberão a recompensa de Deus. Porque, queridos irmãos, aqui nós estamos em uma escola bíblica. É muito importante você chegar aqui para ouvir a palavra de Deus. Os pregadores chegam aqui, já encontra tudo bem montadinho. Há toda uma logística por trás da realização desse trabalho. E muitas das vezes aquelas pessoas que estão na parte do apoio, elas nem são vistas. Quem são mais vistas somos nós que estamos aqui no púlpito, é o levita, é o pregador, é o pastor. Mas por trás de toda essa estrutura tem pessoas até anônimas que ninguém se lembram delas, mas essas pessoas estão se esforçando, trabalhando para oferecer o melhor. Lá na cozinha tem as irmãs trabalhando, preparando o almoço. Enquanto você está aqui alimentando a sua alma, elas estão também preparando alimentos para alimentar o seu corpo. E essas pessoas poderiam estar aqui ouvindo a palavra, mas estão lá trabalhando. Essas pessoas não estão esquecidas diante de Deus. Elas têm uma recompensa diante do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Então, queridos irmãos, veja como Deus valoriza toda a atividade que é feita para a sua obra. E essa exigência para esses diáconos parece uma exigência muito grande. Não, é porque para fazer as coisas para Deus tem que ser bem feito, não é de qualquer maneira. Por isso que foram exigidas essas qualidades. Mas analisando, queridos irmãos, atentamente essas 3 qualidades, você vai perceber claramente que são qualidades que não apenas os diáconos devem ter. Essas qualidades, queridos irmãos, se os irmãos forem observar, são qualidades exigidas de todos os crentes. São qualidades que não podem faltar na vida do pastor, não pode faltar na vida do evangelista, não pode faltar na vida do presbítero, não pode faltar na vida do diácono, não pode faltar na vida do auxiliar de trabalho, não pode faltar na vida das irmãs que dirigem o círculo de oração, não pode faltar na vida dos líderes de mocidade, dos líderes de departamentos da igreja, não pode faltar na vida de todo crente. Essas 3 qualidades, quais são, pastor? A primeira, para você se tornar um líder acima da média, é que você tem que ter boa reputação. O
pessoa de boa reputação. Veja bem, queridos irmãos, uma pessoa de boa reputação é uma pessoa que tem uma vida limpa. Uma pessoa de boa reputação é uma pessoa que tem bom testemunho dos de fora. Aliás, é uma das exigências para o ministro em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, é que ele tem que ter bom testemunho dos que estão de fora. Uma pessoa de boa reputação é uma pessoa de boa índole. Uma pessoa de boa reputação é uma pessoa de bom caráter. Portanto, queridos irmãos, a boa reputação é a boa imagem que as pessoas devem construir perante a sua comunidade. E nós sabemos muito bem, queridos irmãos, que a Bíblia diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Tem muitas pessoas, queridos irmãos, que não se preocupam com a sua reputação, não se preocupa com o bom nome que possui. Algumas pessoas, queridos irmãos, infelizmente, por onde passa, ele deixa uma imagem negativa, ele deixa um rastro negativo. Mas a pessoa que se preocupa com a sua boa reputação, por onde ele passa, ele deixa o bom cheiro do perfume de Cristo. Por onde ele passa, ele deixa uma boa imagem. Há pessoas, queridos irmãos, que por onde ele passa, ele deixa a porta fechada, mas quem tem boa reputação, por onde passa, ele deixa a porta aberta. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor, queridos irmãos, que por onde nós temos ido por todo este Brasil afora e outras nações da terra, por vontade de Deus, aonde a gente vai, a gente deixa a porta aberta. Onde o pastor Nerildo citou muito bem, nós pregamos, queridos irmãos, por vários anos consecutivos, queridos irmãos, na convenção das Assembleias de Deus do Estado de Alagoas. Tivemos o privilégio de pregar no estádio Rei Pelé, lotado para mais de 40 mil pessoas, nos 90 anos da Assembleia de Deus do Estado de Alagoas, e pregamos por vários anos consecutivos nas escolas bíblicas ali daquele estado. E quando acabava de terminar, já deixava agendado para o próximo ano. Chegou uma hora, queridos irmãos, que nós mesmos chegamos para o pastor, tem outros companheiros que também têm escolas bíblicas nessa data, em outras regiões do país, nos dê uma folga, pastor. Os outros companheiros, porque a gente começou também a despertar inveja de alguns outros companheiros pregadores que chegou a hora que eles não disfarçaram, chegaram para a gente e disseram, pastor, mas o que é que acontece? Só dá vocês aqui nessa escola bíblica, queridos irmãos, eles não entendem que é a graça de Deus em nossa vida. Nada somos sem o Espírito de Deus e nada podemos fazer sem Jesus. Mas quando Ele está em nossa vida, tudo flui, tudo dá certo, tudo prospera, tudo cresce, tudo avança para a glória do seu nome. Então, queridos e amados irmãos, é importante zelarmos pelo nosso bom nome, pela nossa boa reputação. É importante observar, queridos irmãos, que a Bíblia revela claramente homens que, sem dúvida alguma, nos deixaram um exemplo de boa reputação. A Bíblia diz, queridos irmãos, em 2 Reis, no capítulo 4 e nos versículos 8 e 9, que havia uma mulher rica na cidade de Sunem, e aquela mulher muito rica, a Bíblia diz que um dia ela convidou o profeta Eliseu para comer pão na sua casa, e a Bíblia diz que ele entrou e comeu pão, e todas as vezes que ele passava ali, ele entrava para comer o pão que aquela família rica colocava na mesa e tratava ele de uma forma muito cordial. Era uma família muito hospitaleira. Mas, queridos irmãos, naqueles dias o profeta estava sendo observado
e não estava, quem sabe, nem passando pela sua cabeça que alguém estava notando o seu comportamento. Saiba de uma coisa, meu querido, aonde você vai, alguém está vendo você. Não se engane. O mundo parece grande, mas é muito pequeno ao mesmo tempo. Veja, queridos irmãos, como o mundo parece grande e é pequeno ao mesmo tempo. Outro dia eu estava desembarcando no aeroporto de Genebra, na Suíça, para ir pregar em um evento ali. E quando eu estava desembarcando naquele corredor, queridos irmãos, no desembarque, naquela posição, e quando eu estava caminhando para o saguão do aeroporto, de repente eu escutei atrás de mim: paz do Senhor, pastor Nivaldo. Eu tomei um susto, meu Deus do céu, quem é que me conhece aqui da Suíça? Quando eu olhei, era uma irmã que trabalha ali na limpeza do aeroporto, que ela diz: pastor Nivaldo, eu tenho um DVD de mensagem sua, que muito tem edificado a minha vida. Então veja bem, queridos e amados irmãos, ainda bem que eu estava acompanhado com a minha esposa ali naquele exato momento. Quem sabe poderia pensar que ninguém estava me vendo naquele lugar, mas eu estava sendo visto por alguém da mesma forma. Alguém está te notando, alguém está acompanhando os seus passos. Então, meu querido, procure ter uma vida limpa diante de Deus e dos homens. Zele pela sua reputação, pela sua imagem, pelo seu caráter. Eu aprendi, queridos irmãos, com um veterano pastor, um pastor muito importante, inclusive, queridos irmãos, lá da Assembleia de Deus, em Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, pastor Gentil, veterano, servo de Deus, que já está com o Senhor. Uma vez ele disse uma palavra que ficou muito bem gravada no meu coração. Ele disse, queridos irmãos, que o crente, em determinado momento neste mundo, ele é como a garça. A garça é aquele pássaro da pena bem branquinha, mas você vê ele ali muitas das vezes na lama, procurando alguma coisa para comer. Mas perceba que apesar dos pés dele estar na lama, a pena continua branquinha. Da mesma forma, o crente caminha no meio da sujeira e da lama neste mundo, mas as suas vestes têm que continuar limpas, têm que continuar brancas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. E veja, queridos irmãos, que o profeta Eliseu, ele estava sendo notado por aquela mulher. Aí chegou um momento que, depois dela fazer uma avaliação dele, ela chegou à seguinte conclusão e formalizou o conceito dela sobre ele. Qual foi o conceito daquela mulher sobre aquele homem? Ela própria chegou para o marido e disse: eu vejo que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Aleluia. Qual é o conceito que as pessoas têm de você? Qual é o conceito que a tua igreja tem de você? Qual é o conceito que a sua família tem de você? Qual é o conceito que a sua esposa tem de você? Qual é o conceito que os irmãos têm de você? Nós vivemos em uma época, queridos irmãos, em que se privilegia muito mais carisma do que caráter. Nós estamos numa época que as pessoas estão privilegiando tanto as pessoas carismáticas em detrimento do seu caráter. Como isso, pastor? Ah, mas fulano é um sem vergonha, mas prega muito. Não, ele é um adúltero. Não, mas canta muito. Quando abre a boca para cantar, a glória de Deus se manifesta. Queridos,
isso, carisma. Já vi até pastores dizendo: olha, eu particularmente não gosto dele, mas o povo gosta, então eu tenho que trazer porque o povo gosta. Meu querido, até você está negociando também o seu caráter. Quando você passa a pensar desta maneira, você está se tornando um cúmplice do próprio erro de alguém que você sabe que está errado. E Paulo aconselhou a Timóteo, em 1 Timóteo 5:21, ele disse: não te torne cúmplice dos pecados de outros, tu conserva-te a mesmo puro. Não te torne cúmplice dos pecados de outrem, tu conserva-te a ti mesmo puro. É isso mesmo, queridos irmãos. Vamos novamente, eu faço questão que vocês leiam junto este texto sagrado de 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 22, queridos irmãos. Veja o que diz: não te tornes cúmplices. Primeiro, a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outros, conserva-te a ti mesmo puro. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: conserva-te a ti mesmo puro. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, meus queridos e amados irmãos, alguém até chega a questionar: mas pastor Erivaldo, por que essas pessoas, mesmo sendo de mau caráter, mesmo sendo tão erradas, quando elas abrem a boca para cantar glória de Deus manifesta, quando elas pregam, Deus manifesta a sua glória? Deixa eu contar uma coisa para vocês: o que leva o crente para o céu não são os dons, são os frutos. Sabe por quê? Porque os dons você não precisa fazer nada, os dons são concedidos, os dons já vêm pronto. Agora os frutos é você que tem que produzir. Fruto não nasce pronto, é você que tem que produzir o fruto. Então, queridos irmãos, não se iluda, porque Balaão, queridos irmãos, tinha a vida que tinha, mas ele tinha um dom da vidência, e ele profetizou muitas coisas verdadeiras também. Então, meu querido, eu estava falando ontem, até conversando com o pastor Adalino, é por isso que muitas das vezes nós questionamos e perguntamos para Jesus, quando ele disse que naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meu querido irmão, as pessoas, até por falta de compreender, um dia eu vi uma irmã que disse: pastor, então se é assim, eu não quero ser usado por Deus, não, eu quero ser só aquele crente de banco, para que Jesus não faça isso comigo. Mas, meu querido, não confunda as coisas. Você pode ser um homem de caráter, um homem puro, e ser um vaso genuíno nas mãos de Deus, para fazer a diferença no meio desta sociedade comum. Bata no nome do seu irmão e diga para ele: você não nasceu para ser mais um qualquer. Pode dizer isso para o seu irmão: você não nasceu para ser mais um qualquer. Diga para ele: você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para fazer a diferença. Seja diferente, porque a Bíblia diz, queridos irmãos, que aquele que exercita a piedade, ele tem a promessa para esta vida e para a vida que há de vir. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isso? Veja, queridos irmãos, a vida e o caráter de Noé. Perceba claramente que quando Deus decidiu destruir toda a terra com aquele dilúvio, o próprio Deus deu testemunho de Noé, dizendo: eu vejo que tu és íntegro e justo no meio desta geração. Aleluia! E olha o que Deus fez com Noé e a sua família, por causa da sua integridade, porque ele fez a diferença no meio de uma geração corrompida. Ele conseguiu, queridos irmãos, se preservar com a sua vida limpa diante de Deus. Então, queridos irmãos, quando o profeta
Eliseu passava por ali, ele estava sendo notado por aquela mulher. E veja bem, queridos irmãos, o maior testemunho da reputação do homem é dado por uma mulher. Aleluia. Perceba, leia o texto de 2 Reis 4:8 e você vai ver que quem convidou ele para comer pão foi a mulher. Não foi nem o marido dela, foi a mulher. Quem sabe? Teve muitas oportunidades dele passar por ali, o marido não está em casa. Meu Deus. E esta é a hora que Deus mais mede o caráter do homem. É quando ele está sozinho diante de uma mulher. Aleluia. Porque na frente aqui da igreja, todo mundo é santo, né? Na frente do pastor, todo mundo é santo. Pode passar a mulher mais bonita do mundo na sua frente, você fechou e aleluia, glória a Deus. Nem olha. Mas quando você está sozinho? Meu Deus. E quando ninguém está te vendo? É aí que é medido o seu caráter. Aleluia. Todos nós aplaudimos Davi pelas suas proezas. Davi é, sem dúvida alguma, o homem mais carismático da Bíblia. Aliás, o próprio nome dele significa amado. Quem não consegue amar Davi, apesar de todas as suas falhas e defeitos? Davi fez muitas proezas. Davi entrou para a história como um homem segundo o coração de Deus. Davi venceu muitos gigantes na sua vida. Davi venceu o leão, Davi venceu o urso, Davi venceu o gigante Golias. Mas teve um determinado momento que Deus permitiu Davi diante de uma situação de provação do seu caráter. Davi estava passeando pelo terraço do seu palácio. De repente, ele olhou, tinha uma mulher se banhando. Quando Davi venceu Golias, Davi foi ovacionado por toda a nação de Israel. Ele foi ovacionado como um herói nacional, porque todo mundo estava vendo quando Davi venceu Golias. Mas naquele exato momento estava só Davi e Deus e Batseba. Parece que naquele exato momento os anjos de Deus, o próprio Deus disse: Davi, vence essa aí para mim. Ninguém está te vendo, Davi. Essa você vai vencer para mim. Aleluia. Vence, Davi. Vence essa, Davi. Todos nós, queridos irmãos, estamos sujeitos a isso. Eu digo para os irmãos com toda a sinceridade do meu coração. Outro dia eu estava pregando no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo. Eu estava dentro do quarto do hotel. De repente eu abri a janela, naturalmente para tomar um apreço e observar a cidade. E de repente, queridos irmãos, tinha um prédio bem em frente ao hotel. Quando eu olhei logo de cara que abri a janela, tinha uma mulher indo para a área de serviço do apartamento dela, simplesmente despida.
Os irmãos veem que essas situações podem acontecer em qualquer época. Irmãos, eu digo isso debaixo do temor de Deus, para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nessas horas você tem que estar com os olhos ungidos pelo colírio do céu. Naquele exato momento que eu olhei para a glória de Deus, queridos irmãos, eu fechei imediatamente a cortina e deixei de olhar. Por quê? Porque naquele exato momento eu entendi que poderia ninguém estar me vendo ali, mas Deus que está em todo lugar estava ali presente comigo. E eu confesso para os irmãos que depois que eu tomei aquela atitude de vitorioso, eu senti uma presença extraordinária do Espírito Santo me visitando naquele quarto. Parece que o próprio Senhor apareceu ali para apertar minha mão e dizer: meus parabéns, porque venceste mais essa para mim. E é isso que Deus quer fazer com você que está enfrentando uma grande luta na sua vida. Deus manda dizer para você: vence mais essa, porque a vitória é grande. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: não ceda à tentação, vence mais essa, porque Deus tem algo muito melhor para a tua vida. Não se engane, queridos irmãos. O adversário da nossa vida estuda o nosso perfil e ele procura ver a área que você é mais vulnerável para lhe atacar. Quando Jesus foi tentado, quando Satanás apareceu para dizer a ele: manda que essas pedras se transformem em pães, o que é que Jesus mais precisava naquele momento? A única coisa que resolvia o problema de Jesus era pão naquela hora. Ele estava com fome. Só alimento satisfazia ele. Aí o inimigo chegou com a proposta: pronto, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, isso daí seria a coisa mais fácil para Jesus fazer, no estralo de dedo. Para quem abriu os olhos do cego, quem ressuscitou do fundo enterrado ao quarto dia, quem do nada fez tudo, transformar pedras em pães, seria a coisa mais simples, queridos irmãos. Aliás, ele próprio mandou Moisés jogar a vara e virou uma cobra, e depois novamente ele pegou pela cauda da cobra e se transformou novamente numa vara. Então isso era a coisa mais fácil para Deus transformar. Mas alguém pode dizer: pastor, seria muito simples, por que então que ele não transformou as pedras em pães para poder matar a fome dele? Porque se ele fizesse aquilo, ele estava fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Mas por isso que ele disse: olha, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o inimigo, ele é insistente. Pode observar que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Se a Bíblia diz resistir, é porque ele insiste aí. Mesmo Jesus dando o primeiro golpe nele com a espada do Espírito, mesmo ele meio tonto, ele ainda foi lá, levou Jesus para um lugar bem alto, e dessa vez até o diabo usou a Bíblia. Ele diz: olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito lá no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os caminhos. Cuidado! Às vezes Satanás usa até a Bíblia para querer favorecer algum erro. Nós vivemos uma época, pastor Dalino, que tem pessoas que, se possível, colocaria algum texto a mais na Bíblia para poder apoiar os seus erros. Todo mundo quer estar apoiado pela Bíblia, não esqueça disso. Todo mundo, até os errados, ele quer encontrar apoio na Bíblia para os seus erros. Nós vivemos numa época de tanta distorção da palavra
estão pegando a Bíblia, estão adulterando a palavra, estão interpretando ao seu bel prazer, à sua maneira, para poder apoiar os seus próprios erros. Não esqueça que Satanás também usa esses ardis. Mas deixa eu contar uma coisa para você, meu querido irmão. Existe uma regra muito básica na hermenêutica, que texto fora do contexto gera pretexto, e tem muita gente gerando pretexto por interpretar alguns textos isolados da Bíblia para satisfazer a sua cobiça e os seus interesses. Mas aqueles que estão revestidos do poder do Espírito Santo, aleluia, e que recebe a revelação da palavra, não aceitará as investidas do inimigo, porque Jesus disse: olha, Satanás, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Muito cuidado, queridos irmãos. Está aí os programas de televisão. Nós estamos vivendo uma época de tantos televangelistas na televisão, queridos irmãos, e essas pessoas usam textos bíblicos para interpretar da sua maneira. E por que é que nós temos hoje nas nossas igrejas cada vez mais crentes problemáticos, crentes que muitas das vezes estão deixando de vir ao culto para poder assistir um programa desses pregadores pela televisão, queridos irmãos, e diz: eu não preciso ir para a igreja não, aqui eu já faço meu culto em casa. Veja que assim, queridos irmãos, é que os Estados Unidos e a Europa mergulhou na frieza espiritual, justamente na época dos grandes televangelistas, que começou, queridos irmãos, a ministrar pela TV, com aquela desculpa porque é para ganhar pecador. Daqui a pouco os crentes começam a ser doutrinados por esses homens, e muitos não têm compromisso com Deus, muitos só têm compromisso com dinheiro. Arruma tanto texto bíblico para levar você a fazer doações. Por isso que as arrecadações de nossas igrejas estão até caindo, porque tem crente deixando de ofertar na igreja, deixando de dar dízimo para poder depositar para a conta desses homens que usam a bandeira do evangelho como desculpa que vai pregar. Que pregar coisa nenhuma, é para satisfazer seu ego, para mantê-los na mídia, para poder enriquecer ilicitamente, para poder comprar aviões, aeronaves, carros e muito mais. E diz que é para pregar o evangelho. Para pregar o evangelho coisa nenhuma, meu querido. Você tem que ofertar onde você é abençoado, onde você é alimentado. É aqui que você é alimentado pela palavra, é aqui que você tem a sua alma alimentada. Levante a sua mão e adore, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Oh, aleluia, eu tenho uma plena convicção que Deus está falando, queridos irmãos, conosco nesta manhã, porque nós vivemos em uma época, queridos irmãos, que surgiu aí um quarto poder, um poder muito grande que tanta gente está cobiçando. Qual é, pastor, esse poder? É o poder da mídia. Nós vivemos uma época, queridos irmãos, que as pessoas estão correndo freneticamente para aparecer, pastor Leildo, para ser famoso, para ocupar posição. E muitas das vezes, queridos irmãos, as pessoas ainda alimentam essas pessoas com vida, paga cachês altíssimos para eles virem pregar numa noite só porque estão na mídia. E as pessoas querem fama, querem aparência, queridos irmãos. Sim, é isso que está acontecendo. Essas pessoas estão pregando um evangelho enlatado, um evangelho light, um evangelho que não transforma a vida, um evangelho que não tem compromisso com vida, um evangelho que não transforma o caráter das pessoas. Mas nós ainda pregamos o genuíno evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A Assembleia de Deus, grave muito bem isso, a Assembleia de Deus é a única igreja no Brasil que não precisa de mídia para crescer. Grave muito bem isso. Todas essas outras
para pregar. Essas igrejas que estão aí, eu não vou citar o nome por questão de ética, que estão fazendo movimento, deixa eles saírem da televisão para ver se os salões não fecham todos. Mas a Assembleia de Deus, queridos irmãos, Deus tem dado para ela uma forma tão especial, que o nome Assembleia de Deus é tão forte, que não precisa nem de mídia. Aluga um salão em qualquer lugar aqui em Brasília, coloca seu nome Assembleia de Deus, passa daqui a 3 meses para ver se não está lotado. A Assembleia de Deus não precisa de mídia para crescer, porque aqui, queridos irmãos, nós pregamos o genuíno Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vejo, queridos irmãos, que antigamente as outras igrejas copiavam o nosso modelo, e agora a gente está querendo copiar eles. Eu vejo. Como pastor? As outras igrejas têm que colocar até a foto do líder e da esposa, para o pessoal identificar que aquele que está na televisão é o pastor daquela congregação. Pois é, essas igrejas falam mais no nome do líder deles do que do de Jesus. Irmãos, veja agora o relatório do IBGE, que é um instituto sério e oficial do governo. Qual é disparado a maior igreja do Brasil? A Assembleia de Deus, queridos irmãos, com mais de 12 milhões de membros. Queridos irmãos, entre congregados e tudo, já somos mais de 20 milhões de pessoas. Essa igreja aí que está na mídia, que eu já vi até crente, queridos irmãos, falando: olha, a igreja tal está na mídia. Essa igreja aí que está na mídia, que tem até rede nacional de televisão, sabe quando é a soma dos membros dela? 10% da Assembleia de Deus. E nesses últimos anos, em vez de ela crescer, regrediu, perdeu 270 membros para uma outra igreja. Sabe por quê, queridos irmãos? Essas igrejas são fundadas em homens. No dia que esses líderes morrerem, queridos irmãos, acaba muitas delas. Mas a Assembleia de Deus, queridos irmãos, é a única igreja que não tem um homem fundador. Não! O fundador da Assembleia de Deus é Jesus Cristo. É por isso, queridos irmãos, que Deus mandou 2 missionários suecos, Daniel Berg e Grunewald, para iniciar esta obra. Sabe por quê? Porque o que 2 concordar na terra será concordado no céu. A Assembleia de Deus, queridos irmãos, tem homens que Deus levantou para fundar ministério, fundar igreja. Essa igreja tem um homem que Deus levantou, pastor Antônio Inácio, para levantar esta obra. Mas aqui não se divulga o nome dele, aqui se divulga o nome de Jesus Cristo, porque esta igreja é de Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Levante a sua mão. Então, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos zelar pelo nosso bom nome, pela nossa boa reputação. Veja bem, queridos irmãos, o inimigo está usando ultimamente esta armadilha de levar muitos pregadores a querer interpretar o texto ao seu bel prazer e a sua maneira de observar as coisas. Veja bem, queridos e amados irmãos, o inimigo, mesmo recebendo o segundo golpe de Jesus com a espada do Espírito, ele ainda levou a uma terceira tentação. Ele levou Jesus a um lugar muito alto, mostrou todos os reinos e as glórias do mundo e chamou Jesus para um acordo de cavalheiro. Falou assim: Jesus, esse negócio de sofrimento, isso aí não está com nada. Esse negócio de cruz, para que isso? Vamos fazer um acordo aqui, ó. Eu já te passo aqui todos os reinos do mundo. Não precisa de negócio de ir para a cruz, morrer, é muito trabalhoso isso. Vamos fazer um acordo aqui, eu já te dou todos os reinos e as glórias. Irmãos, essa é a mesma proposta de Satanás para muita gente.
Tem muita gente hoje, pastor, que não quer pagar mais o preço para nada. Tem pessoas que querem pegar tudo pronto. Tem pessoas que não querem se esforçar, não querem trabalhar. Tem pessoas, queridos irmãos, que está em busca só de fama e de glória, mas não quer carregar a cruz de Cristo. Se antes, muitas das vezes, queridos irmãos, dávamos muita ênfase ao sofrimento, quase que desenvolvíamos a teologia do sofrimento e da provação, hoje é o contrário. Nós estamos defendendo só a teologia da prosperidade, das riquezas, das conquistas. Pode observar que ninguém mais nem quer falar em céu, nem falar em vinda de Jesus. Para que pregar sobre a volta de Jesus? Está tudo maravilha aqui, a vida está tão boa. Pode observar que a hora que o crente mais deseja Jesus voltar é só quando ele está na prova, quando está na bênção, um carro novo para passear, casa boa. Oh meu Deus do céu, não precisa nem Jesus vir agora, a vida já está tão boa por aqui. E muitas das vezes estão pregando só as conquistas nesta vida. Deixa eu contar uma coisa para você: Deus prospera o crente, sim, Deus nos abençoa, nos dá carro bom, nos dá casa para morar, Deus nos dá tudo isso, porém a nossa maior esperança não está nisso. A essência do Evangelho não está nessas coisas. A maior esperança da igreja é um dia a trombeta soar e sermos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Quantos têm essa esperança, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Deus abençoa o crente, mas você não pode fazer apenas disso uma bandeira, como esses pregadores de prosperidade estão pregando, porque pode observar, alguns sermões estão cada vez mais sendo escassos nos púlpitos das igrejas, porque muitos pregadores estão apenas preocupados com o seu ibope. Tem pregador que não quer tocar na ferida de ninguém, não quer tocar na ferida das pessoas, porque só quer pregar mensagem que amassageie o ego das pessoas. Qual é as mensagens que mais agradam o povo? É aquela que você diz assim: ó, vire para o irmão que está do seu lado, diga para ele que Deus vai dar uma casa boa para ele. Oh, aleluia! Quem não quer uma casa boa, vire para o outro, Deus vai te dar um carro zero. Oh, quem não gosta de Deus vai fazer isso. Meu querido, nós precisamos pregar a mensagem que transforma a vida, a mensagem que muda o caráter das pessoas. Pregar sobre santidade hoje está ultrapassado na igreja. Quando um pregador aperta muito falando sobre santidade, e esse pregador está ultrapassado, está retrógrado. Mas deixa eu contar uma coisa para você: a Bíblia diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Oh, aleluia! Mas naquele exato momento, queridos irmãos, a proposta do inimigo era o seguinte: eu já te dou tudo isso, se tão somente prostrado me adorares. Observe, existe uma lei universal que diz que o menor só se inclina diante do maior. Olha a estratégia do inimigo. Se Jesus se inclinasse ali, ele estava confessando a derrota dele. Ele estava declarando que o inimigo era maior e ele era menor. Mas Jesus diz: olha, Satanás, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. E o diabo o deixou. E sabe o que aconteceu? Vieram os anjos e prepararam um banquete no deserto para ele. Aleluia! Você lembra da primeira tentação? E se ele apenas transformasse pedras em pães, ia comer só pão seco, sem nenhum acompanhamento. Mas porque ele venceu o inimigo, os anjos vieram e prepararam uma mesa farta no deserto. Aleluia! Diga para o irmão que está do seu lado: vence só mais essa, porque Deus tem uma bênção maior para você. Pode profetizar: vence mais essa, que Deus tem uma mesa farta para você. Aleluia! Deus
Pode observar. Enquanto o crente está ali sentado no banco, parece que ele não tem nenhuma luta. Mas quando Deus faz uma promessa para ele, multiplica-se as lutas, multiplica os problemas. Aí o inimigo já fica de olho: olha, Jeová falou que aquele vai ser isso e isso, vai dar muito trabalho para a gente. Vamos dar um jeito de abortar esse sonho. Foi o que aconteceu com José. Deus tinha dado muitos sonhos a José. Deus tinha dado para José sonhos tão grandes que até o pai dele um dia repreendeu ele. Um dia ele sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Ele foi contar para o pai dele falou: meu filho, que maluquice é essa? Onde já se viu, meu filho, o sol, a lua, as estrelas se inclinando diante de você? Já deu logo a interpretação, quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos se inclinar diante de você. Tem pessoas, irmãos, que Deus te dá um sonho e você vai contar para o irmão pensando que vai receber uma palavra de ânimo, de apoio. Ele te desanima, quase acaba com você. Diz assim: meu irmão, você está pensando muito grande, pode tirar o cavalinho da chuva, isso daí é muito difícil de acontecer. Mas deixa eu contar uma coisa para você: profetize para o teu irmão dizendo: pode continuar sonhando grande, porque o teu Deus é grande. Pode continuar pensando grande, porque o teu Deus é grande. Para um Deus grande, sonho grande. Para um Deus grande, um projeto grande. Para um Deus grande, uma realização grande. Foi vendido como escravo. Chegou na casa de Potifar. O inimigo começou a querer manchar a vida moral de José. A Bíblia diz que José era um homem formoso, era um jovem belo, e às vezes as pessoas pagam o preço pela própria aparência. Tem homens que nasceu privilegiado, né, pastor Evandro? Já nasceu bonito. Tem mulheres que teve o privilégio de nascerem bonitas, mas isso ao mesmo tempo é uma provação para você, porque você vai ser alvo de cobiça, e aí vai estar em você ou usar essa beleza que Deus te deu para a glória dele, ou para servir, para envergonhar o nome dele. Mas quando você entende que este corpo que Deus te deu é templo do Espírito Santo, foi feito para a habitação de Deus e para a glória de Deus, você oferece ao Senhor para glorificar o seu nome. E esse era o propósito de José. A Bíblia diz que a patroa dele começou a assediá-lo sexualmente. Hoje existe a lei de assédio sexual, né? Se alguém for assediado pelo patrão, pode até processar e exigir uma indenização. Naquela época, como não tinha, né? José foi assediado pela patroa. A patroa dele botou os olhos nele e começou a cobiçar. Todo dia convidava ele para ir para a cama. Teve um dia, e ele foi resistindo, né? Teve um dia que ela armou tudo, né? Mandou os funcionários, deu férias para os funcionários. O marido viajou. Ficou o cenário perfeito para o pecado. Imagine dentro de uma mansão, José, jovem, com toda a vitalidade e saúde. Há muito tempo não sabia o que é namorar. Longe de casa. Formoso, tinha todas as possibilidades para pecar. Mas é aí que eu disse para você que o nosso caráter não devemos vender. Ninguém estava vendo ele ali, mas os olhos de Deus estavam vendo. E aquele que tinha mostrado os sonhos para ele estava vendo. E aquele que tinha feito as promessas para ele estava acompanhando
os seus passos. Bata a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Diga para ele: tem anjos de Deus te seguindo e você não está vendo. Tem anjos de Deus te seguindo e você não está vendo. Tem anjos de Deus te acompanhando e você não está vendo. Olha onde você pisa, olha onde você coloca os seus pés, olha onde você coloca os seus olhos. Mas naquele momento a mulher insistiu a ponto de querer pegar ele na força. Mas a Bíblia diz que ele fugiu. Aleluia. Queridos irmãos, Deus deu vitória a José por causa daquilo. Pagou um preço, caluniou ele, foi parar na prisão, mas Deus era com ele na prisão. E por causa que ele honrou o nome de Jesus e venceu aquela para o Senhor, Deus criou uma situação, mudou a economia do mundo, porque Deus, para dar vitória a um crente, para exaltar um crente, Deus faz qualquer coisa. Deus mexe até no sistema solar, muda a história, muda a geografia, muda a economia mundial. Deus faz qualquer coisa. Deus permitiu uma crise econômica mundial. Deus cria situações. Sabe o que é que o Espírito de Deus está falando? Profetize para o teu irmão: Deus vai criar uma situação para te exaltar. Pode profetizar isso. Deus vai criar uma situação para te honrar. Deus vai criar uma situação para te abençoar. Glorifica o nome do Senhor. Quanto estão no posse desta palavra, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. De repente Deus deu um sonho lá para o rei chamou os sábios, ninguém conseguiu interpretar. Depois trouxeram José à sua presença, José interpretou o sonho. Aí chegou a hora de Deus na vida de José. Sabe o que é que aconteceu? Quando chegou a hora de Deus, Deus disse: José, sai do cárcere e vira governador do Egito. Oh, aleluia! A Bíblia diz que quando o faraó colocou José para desfilar no seu segundo carro, por onde ele passasse, todos os egípcios deveriam bater continência e se inclinar. Imagine como é que ficou a cara daquela mulher de Potifar quando José passou em frente à casa dela. Ela teve que bater continência diante do primeiro-ministro do Egito e reconhecer que ela era uma sem vergonha, mas José era um homem de caráter. Levanta a mão e adore, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Deus está falando conosco esta manhã. Qual é a primeira característica, pastor? Qual é a primeira lição para ser um líder acima da média? É você ter boa reputação. Só para concluir esta primeira qualidade, bata no ombro do irmão que está do seu lado e diga para ele: zele pelo seu nome. Diga isso para ele: zele pelo seu nome, zele pela sua imagem, zele pela sua boa reputação, para a glória do nome do Senhor. Mas pastor, eu tenho esta fraqueza, pastor, eu não consigo me controlar. Então joga, atiça-se aos pés do Nazareno e diz para ele assim: Deus, eu sou um miserável, desgraçado, eu sou um pecador, eu não presto, tem misericórdia de mim. E você vai ver o que é que ele vai fazer na tua vida. Ele vai mudar a tua história. Qual é, pastor Ivaldo? A primeira qualidade de um líder acima da média é ter boa reputação. Segundo, ser cheio do Espírito. Aleluia. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: você vai sair daqui hoje cheio do Espírito. Diga isso para ele: você vai sair daqui hoje cheio do Espírito. Oh, aleluia. Sabe por que é que as igrejas pentecostais são as igrejas que mais crescem no mundo? É porque dão ênfase ao poder do Espírito Santo. Pode observar que as igrejas que estão menos crescendo são aquelas que estão deixando o Espírito Santo de lado, são aquelas que estão parando de dar ênfase
ênfase ao Espírito Santo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo em um momento tão crítico, queridos irmãos, aonde as pessoas estão mais privilegiando a letra do que o Espírito. Nós estamos, queridos irmãos, em um período que esses dias eu comecei para um pastor e ele disse uma coisa assustadora. Ele disse: olha, o período de avivamento no Brasil já passou, agora é só a era do conhecimento. Olha, o período do Espírito passou, é a hora do conhecimento. Mas deixa eu contar uma coisa para você: essa igreja ainda vai continuar caminhando no poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! Porque todas as igrejas que continuarão fazendo a diferença são aquelas que dão ênfase ao Espírito Santo, porque a igreja nasceu no poder do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e ela vai continuar assim, porque todos os homens que fizeram a diferença na Bíblia foram homens cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando José interpretou o sonho de Faraó, pode ler Gênesis 41:38, lá está escrito: acharíamos homem como esse em que há o Espírito de Deus. O que é que Faraó viu na vida de José? Ele viu o Espírito de Deus na vida de José. Bata no nome do seu irmão, diga para ele: as pessoas precisam ver o Espírito de Deus na tua vida. Diga isso para o seu irmão: as pessoas precisam ver o Espírito de Deus na tua vida. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo esta manhã, porque todos os homens que fizeram a diferença na Bíblia foram homens cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Moisés era um homem tão cheio do Espírito Santo que Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés, encheu 70, e Moisés ainda continuou cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando Moisés estava preocupado quem seria o seu sucessor, Deus disse: olha aí Josué, o homem que há o Espírito. Aleluia! Todos os juízes que fizeram a diferença na Bíblia foram juízes cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, queridos irmãos, lá em Juízes capítulo 3, versículo 10, que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel e ele libertou Israel das mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. A Bíblia fala em Juízes capítulo 6, versículo 34, que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Aleluia! Aquela expressão no original significa vestiu-se do Espírito. Ele recebeu uma capa nova de unção sobre a tua vida. É por isso que o Espírito Santo é ilustrado na Bíblia como uma vestimenta. É por isso que a Bíblia usa a expressão revestivos do Espírito. Quando você está sem o paletó, você está apenas vestido, mas quando você coloca o paletó, você está revestido. Então, revestir-se do Espírito é ter uma capa de unção sobre você. Bata a mão no nome do seu irmão e diga para ele: Deus vai colocar uma roupa nova em você hoje. Deus vai colocar uma roupa de autoridade, uma roupa de unção, uma roupa de capacitação. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, porque está escrito em Juízes capítulo 11, versículo 24, 29, que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Está escrito, queridos irmãos, lá em Juízes capítulo 14, versículo 6, que quando Sansão encontrou o leão rugindo, o Espírito se apossou dele de tal maneira que ele pegou o leão, rasgou o leão como se rasga um cabrito qualquer. Porque quando o crente está cheio do Espírito Santo, não adianta Satanás ficar ao redor rugindo como leão, porque se ele não sair da frente, o crente passa por cima, cheio do Espírito Santo. Enquanto Sansão tinha o poder do Espírito Santo, ele fazia coisas extraordinárias, mas quando ele perdeu a unção do Espírito Santo, ele ficou comum como os demais. Enquanto ele tinha o Espírito Santo, ele era um homem acima da média, ele era um juiz acima da média, ele era um líder acima da média, porque ele tinha o poder do Espírito Santo. Bata o nome do seu irmão e diga para ele: enquanto você tiver o Espírito de Deus, você vai ser um líder acima da média. O Espírito Santo é que nos capacita. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:13 que quando Samuel derramou um vaso de azeite sobre a cabeça de Davi, a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi já não temia mais o leão urso, nem o gigante Golias, porque estava
quanto a mim estou cheio do poder do Espírito do Senhor para anunciar a Jacó o seu pecado e a Israel a sua transgressão. Em Zacarias 4:6 está escrito: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando é pelo Espírito não precisa nem forçar muito. Quando é pelo Espírito a palavra flui, tudo dá certo. A igreja cresce pela ação sobrenatural do Espírito. Sabe por que é que Jesus foi tão vitorioso? Não apenas por ser o Filho de Deus, mas porque tudo na vida de Jesus era na direção do Espírito. Em Mateus 1,18 diz que ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Aleluia. Em Lucas 4:1 diz que ele foi enfrentar o diabo cheio do Espírito Santo, porque para enfrentar o diabo tem que estar revestido de uma autoridade maior do que ele. A Bíblia fala em Lucas 4:14 que ele regressou para Galileia no poder do Espírito Santo. Em Lucas 4:18, quando ele abriu a Bíblia, estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Depois de 3 anos e meio, quando os discípulos foram instruídos na maior faculdade do mundo, aos pés do Nazareno, eles achavam que já estavam prontos. Jesus disse: espera aí, vocês ainda não estão prontos, está faltando alguma coisa, está faltando o poder do Espírito Santo. Ficai na cidade de Jerusalém até que vós sejais revestido do poder do Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Salomão foi o único homem na Bíblia que Deus disse ok antes dele pedir. Foi o único homem que Deus disse sim antes de pedir. Você já pensou depois? É ou não é um risco? Que risco, hein? Ele podia pedir qualquer coisa, porque Deus disse: olha, pede o que queres que eu te dê. Glória a Deus. Não impôs condições. Mas ainda bem que ele foi inteligente para pedir. Diga para o seu irmão: seja inteligente para pedir. Aleluia. Ele disse: Senhor, eu quero que tu me dê sabedoria e conhecimento. Aquele pedido de Salomão agradou tanto o coração de Deus, que Deus disse: olha, eu vou te dar mais do que o que você está pedindo. Eu vou te dar sabedoria e conhecimento, riqueza, fama, honra, glória, quais nunca teve antes de ti e nem depois de ti teu igual haverá. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus vai te dar mais do que o que você está pedindo. Pode profetizar isso. Deus vai te dar mais do que o que você está pedindo. Oh, aleluia! Sabe por que você precisa de sabedoria? E sabe por que Deus não te deu ainda o que você está pedindo? Porque você ainda não tem capacidade para administrar. Tem crente, queridos irmãos, que não é sábio nem para pedir. Tem crente que está pedindo para Deus um carro próprio, mas nem tirou a carta de motorista ainda. Você acha que Deus é algum maluco para te dar um carro e você depois ser preso ainda por ser sem importar a sua carteira de motorista, pedindo um carro, não sabe nem dirigir? Deus é algum maluco para te dar um carro para você bater no primeiro poste que você encontrar pela frente? Tem crente pedindo para Deus R$1 milhão na conta, mas nem sabe o que é que vai fazer com 1 milhão. Mas se você tiver sabedoria, R$1 pode se transformar em 1 milhão. Mas se você não tiver sabedoria, 1 milhão pode virar nada. Por isso peça sabedoria a Deus. Diga para o seu irmão: eu necessito de sabedoria. Diga para ele: eu necessito de sabedoria. Eu tenho uma boa notícia para os necessitados de sabedoria. Em Tiago capítulo 1 versículo 6 diz: se alguém necessitar
necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá literalmente. Bata a mão no nome do seu irmão, diga para ele: Deus vai te encher de sabedoria hoje. Pode profetizar: Deus vai te encher de sabedoria hoje. Pastor Dalino, vai ter crente aqui que vai sair tão cheio de sabedoria, que vai sair emprestando sabedoria, distribuindo sabedoria, abundando sabedoria. Sabe por que você vai sair daqui cheio de sabedoria? Porque Deus é a fonte da sabedoria, Deus é a fonte de toda a intelectualidade. Veja bem, queridos irmãos, a Bíblia diz, queridos, lá em Jó, no capítulo 11 e no versículo 6, que a sabedoria de Deus é multiforme. Em Jó 11:8 diz que a sabedoria de Deus é tão alta como os céus, tão longa como a terra, tão larga como o mar, tão profunda como o abismo. A Bíblia diz lá em Jó 12:13 que Deus tem entendimento e conselho, dele é a sabedoria. Mas em Jó 28:12 está escrito: mas onde se achará a sabedoria? O homem pergunta: onde se achará a inteligência? Ela não se acha na terra dos viventes, porque o seu valor excede o mais puro ouro de Ofir, nem sequer pesa prata em câmbio dela, porque o seu valor excede o dos corais, o dos cristais, excede os rubis, excede o topázio da Etiópia. Mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Deus sabe onde ela está. Quando regulou o peso do vento, quando fixou a medida das águas, quando criou leis para o relâmpago e a chuva. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, e disse para o homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Quem é que teme ao Senhor, que levante a sua mão? Diga para o seu irmão: isso daí já é o começo de sabedoria. Diga para ele: isso já é o começo de sabedoria. Quem é que procura se apartar do mal todos os dias aqui? Diga para o seu irmão: para Deus isso é a verdadeira inteligência. Diga para o seu irmão: para Deus isso é a verdadeira inteligência. Você vai sair daqui cheio de sabedoria, porque no Salmo 49 versículo 3 diz que os meus lábios falarão sabedoria. No Salmo 51 versículo 6 está escrito que ele nos faz conhecer a sabedoria no secreto da nossa alma. Está escrito, queridos irmãos, lá em Provérbio, no capítulo 2, a partir do versículo 4: mas se tu buscares a sabedoria, e como tesouros escondidos a procurarem, então acharás o conhecimento de Deus e entenderás o temor do Senhor. Em Provérbios capítulo 2, versículo 10 diz que a sabedoria entrará na tua alma, e o conhecimento será agradável ao teu coração. Em Provérbios capítulo 3, versículo 16 diz: feliz o homem que acha a sabedoria, feliz o homem que acha o conhecimento. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Em Provérbios capítulo 16 e versículo 16 diz que a sabedoria é melhor do que o ouro, a prudência é melhor do que a prata. Em Provérbios capítulo 24 versículo 3 a seguir diz que com sabedoria edifica-se a casa. Em Eclesiastes 2:26 diz que ao homem que lhe agrada Deus dá prazer, conhecimento e sabedoria. Em Eclesiastes 9:16 diz que a sabedoria é melhor do que a força. Em Eclesiastes 9:18 diz que a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Em Eclesiastes 10:10 diz que quando o machado está cego, dobra-se a força, mas a sabedoria resolve tudo com bom êxito. Quando tem sabedoria, não precisa fazer muita força. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim? Profetize para o teu irmão dizendo: Deus está te dando sabedoria para resolver esse problema hoje. Deus está te dando sabedoria para tomar esta decisão hoje. Você chegou em um momento na tua vida que você se encontra numa bifurcação que você não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Esta manhã Deus está te dando sabedoria para resolver este problema que tem tirado a tua paz. Você vai sair daqui cheio de sabedoria, porque está escrito, queridos irmãos, lá em Isaías capítulo 11 versículo 2, que sobre o Messias repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de
fortaleza, o espírito de conhecimento, o espírito do temor do Senhor. Está escrito em Isaías capítulo 33, em versículo 6, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. Está escrito em Jeremias capítulo 10, em versículo 12, que com sabedoria ele estendeu os céus, com inteligência fundou a terra, pelo seu poder formou o mundo. Está escrito em Daniel capítulo 2, em versículo 21, que Deus dá sabedoria aos sábios e inteligência aos entendidos. Está escrito em Daniel capítulo 5, em versículo 14, que em Daniel se achou sabedoria, luz e inteligência. Está escrito em Lucas capítulo 2, em versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Está escrito em Atos capítulo 6, em versículo 3, que foram escolhidos 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Está escrito em Atos capítulo 6, em versículo 10, que ninguém poderia resistir ao espírito e à sabedoria com que Estevão pregava. Está escrito em Efésios capítulo 1, em versículo 8, que em Cristo Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Está escrito em Romanos capítulo 11, em versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, em versículo 22 a 24, que os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, em versículo 8, que a uns pelo mesmo Espírito é dado a palavra de sabedoria e a outro a palavra do conhecimento. Está escrito em Efésios capítulo 1, em versículo 17, que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 3, em versículo 10, que pela igreja multiforme sabedoria de Deus é conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Está escrito em Colossenses capítulo 2, em versículo 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está escrito em Tiago capítulo 3, em versículo 17, que a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, pacífica, sem imparcialidade, plena de misericórdia e sem hipocrisia. Está escrito em Apocalipse capítulo 5, em versículo 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, força, sabedoria, honra, glória e adoração. Levanta a mão e adore. Só quem quer sair daqui cheio de sabedoria, coloque-se de pé dando glória. Coloque-se de pé dando glória.
O Espírito de Deus está falando ao meu coração nesta manhã, que Ele está renovando ministérios aqui. Ele está capacitando novos líderes nesta igreja. Aqui é uma escola de líderes. Eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que têm um sonho de receber o dom da palavra, que tem um sonho de ser pregador, que tem um sonho de ser um obreiro de valor, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Você pode ficar em pé mesmo, não precisa dobrar o joelho para ganharmos espaço, pode ficar em pé mesmo. Já vem dando glória, já vem dando glória, já vem dando glória, já vem dando glória. Se prepare para o que Deus vai fazer no teu ministério a partir de hoje. Você que quando abria a Bíblia para ler não entendia nada. Pastor, quando eu abro a Bíblia para ler me dá até sono, pastor. Eu não entendo nada. Deus manda dizer que a partir de hoje Ele vai aguçar tua mente. A partir de hoje, quando você abrir a Bíblia para ler, Deus vai te dar revelações novas da palavra. Quando você abrir a Bíblia para pregar, Deus vai te dar revelações novas da palavra. Quando você abrir a boca para pregar, a glória de Deus vai tomar conta da igreja. Abre a palma da sua mão assim agora. Faz assim com a sua mão, como uma criança que está querendo receber alguma coisa do papai. Como prova que Deus vai te usar muito a partir de hoje, eu vou pedir para Deus colocar uma brasa de fogo do seu altar na palma da tua mão. Vai ter crente aqui que a mão vai ficar quente pegando fogo. É um sinal de Deus na tua vida. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo glória, glória, glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei de
Não pare de dar glória. Não pare de adorar. A unção de milagres aqui esta manhã. A unção de milagre. Jesus está falando comigo que está curando. Jesus está curando pessoas agora. Seja curado agora. Seja curada, seja curada. Seja curado, seja curado. Esse lugar está cheio de glória. Deus está presente na congregação. Tem anjos subindo, tem anjos descendo, levando oração e resposta fazendo. Aqui tem vitória, poder e unção. Já posso ouvir gente glorificando. Já tem labareda de fogo no altar. Quem quer entrar no mistério e receber poder, 13 portas seu vaso pra Deus mexer. Abra a boca e comece a glorificar. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Abra a boca e não pare de glorificar. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Está cheio de glória aqui neste lugar. Aqui tem glória, tem mistério, labareda, aqui tem renovo. Já tem gente passeando no meio do povo, voando nas asas da adoração. Aqui tem graça, aqui tem cura, salvação. E aqui tem milagre, tem presença de Deus. Aqui tem liberdade, aqui tem vitória, poder e unção. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Abre a boca e não pare de glorificar. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Está cheio de glória aqui neste lugar. A mocidade está dando glória. O ministério está dando glória. As irmãs estão dando glória. A glória de Deus invade o lugar. As crianças estão dando glória. Os adolescentes estão dando glória. É glória, é glória. É toda glória. É glória de Deus está neste lugar. É sério, é sério. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Abre a boca e não pare de glorificar. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Está cheio de glória aqui neste lugar. Aqui tem glória, tem mistério, labareda, aqui tem renovo. Já tem gente passeando no meio do povo, voando nas asas da adoração. Aqui tem graça, aqui tem cura, salvação. E aqui tem milagre, tem presença de Deus. Aqui tem liberdade, aqui tem vitória, poder e unção. É sério, 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 é sério. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Abra a boca e não pare de glorificar. Glorifica, 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 glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Está cheio de glória aqui neste lugar. Aqui no lugar. Está cheio de glória aqui neste lugar. Está cheio de glória aqui neste lugar. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca agora. Deus vai te usar como profeta agora. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado aí agora. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca agora. Eu quero que forme um cordão humano, todos de mãos dadas. Todos de mãos dadas.
Deus vai derramar uma unção contagiante, assim como a unção passou de Lucas para Eliseu, a unção vai passar de um para o outro agora. Olha o sangue, 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 olha o sangue. Repitam comigo agora, querido Deus, mais alto, querido Deus e eterno Pai, esta manhã eu quero que o meu irmão que está do meu lado direito e também do meu lado esquerdo saia daqui hoje cheio, cheio, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão e ele vai profetizar e falar em novas línguas. Agora, 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 abrace a pessoa que está do teu lado, profetiza a vitória do teu irmão e sejam impactados pelo poder do Espírito agora.
Irmãos, nós estamos experimentando um pedacinho do céu na terra. Este lugar aqui, o céu desceu. Aleluia. Eu estava aqui pensando, pastores. Eu estava aqui pensando, enquanto adorava o Senhor.